Saudações antarianos e antarianas, eu sou o Gustavo Lopes e no Destrinchando Game of Thrones de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paternidade de Cersei e Jaime Lannister. Mas antes eu preciso dar um recado pra vocês. Vocês devem ter reparado que o Antares ficou rosa. E ele não ficou rosa por um capricho meu, ou do Hamilton, ou da diretora. Na verdade é porque a gente tá em outubro, e em outubro a gente tem uma campanha muito legal, que é o Outubro Rosa, que é uma campanha que visa conscientizar as mulheres na prevenção contra o câncer de mama. Então o Antares decidiu aderir a essa campanha pra gente tentar alcançar aí algumas mulheres, porque a medicina ela é muito melhor quando ela é preventiva, né? Como minha avó já dizia, é melhor prevenir do que remediar. Então, mulheres, por favor, façam o autoexame, vão ao médico regularmente, façam os exames, é muito importante isso. Eu sei que pode ter alguém questionando, mas Gustavo, você não é mulher, por que você está fazendo isso? Essa é uma luta que deveria ser das mulheres. Eu sei, eu entendo quem pensa assim, mas eu ia estar aqui de qualquer jeito. Então eu acho que seria muito pior se eu estivesse aqui e não fizesse nada. Eu prefiro estar aqui e fazer alguma coisa, mesmo tendo alguma desaprovação. Então, pra você que está assistindo isso daí, lembre-se sempre de se cuidar, lembre-se sempre de ir ao médico e etc. Como eu disse, é melhor prevenir do que remediar. E se eu conseguir passar essa mensagem para pelo menos uma mulher que seja, já tá valendo, já tá ótimo. Meu papel aqui já tá sendo melhor do que se eu estivesse fazendo nada. Bom, vamos ao vídeo. Essa teoria que eu vou falar aqui, ela é a primeira que eu fiz sozinho. Tipo, as outras teorias é óbvio, eu faço muitas pesquisas, eu vejo as teorias, eu leio as teorias, o que existe já nas teorias, eu pego os livros e complemento a teoria também. Normalmente eu pego uma base e insiro algumas outras coisas ali, que é pra não ficar todos os vídeos iguais aos dos outros canais que vocês citam nos comentários. Essa daqui eu tenho certeza que existe ela em algum lugar, mas essa aqui eu fiz sozinho, eu não fui pesquisar em nenhum site. Eu peguei os livros e fui caçando tudo e colocando aqui os meus argumentos. Que no vídeo passado eu falei sobre a paternidade do Tyrion, se ele era um leão ou um dragão, ou seja, um Lannister ou um Targaryen. E eu disse que eu não acreditava que ele era. Nessa daqui eu acredito um pouco mais. Eu acredito que a Cersei e o Jaime possam ser Targaryen. E eu vou explicar pra vocês nesse vídeo por que eu acho que isso pode acontecer. Bom, no vídeo passado eu falei que o rei Aerys Targaryen e a rainha Rhaella se casaram. Eles não gostariam de se casar e eles eram irmãos, mas foram juntados pelo pai deles, o Jaehaerys, porque havia uma teoria de que o Azor Ahai, né, o herói, o príncipe que foi prometido, sairia dessa união, dessa linhagem Targaryen, e que o Tywin e a Joanna Lannister, que são primos, se juntaram. Bom, já disse também que não era um casamento feliz, o do Aerys com a Rhaella, eles não se gostavam, e que havia sempre uma postura meio que infiel do rei. Eu disse também que o rei, quando ele ainda era príncipe, ele já era apaixonado pela Joanna Lannister, assim como Tywin também era apaixonado pela Joanna Lannister, e ele tinha meio que uma obsessão pela Joanna. No vídeo do Tyrion eu segui dois caminhos diferentes. A Joanna podia ter sido estuprada, a outra é que os dois tinham uma relação de amor, de fato, mas que era um amor proibido. Nessa eu não posso seguir a teoria de que a Joanna fora estuprada, violentada, porque eu acho que ela contaria pro Tywin isso. Então eu acho que nessa teoria que eu fiz, a única coisa que cabe eles tiveram um amor proibido, eles se amaram em algum momento da vida deles, e por conta disso Cersei e Jaime foram gerados. Eu já disse que a Joanna Lannister, ela foi dama de companhia na época princesa e posteriormente rainha Rhaella, e que ela foi dispensada pela Rhaella, a Joanna foi dispensada pela Rhaella, porque a Rhaella acreditava que o Aerys estava usando as companheiras, as damas de companhia dela, como putas. Então ela resolveu ir expulsando uma por uma, demitindo elas, porque ela acreditava que essas eram as putas do Aerys, e ela não queria essas putas ali perto dela, né, porque ia facilitar para o Aerys. Em 259 depois de Aegon, morre, né, o Aegon V, e daí assume o Jaehaerys. Jaehaerys teve um reinado bem curto, mas quando ele assumiu, né, a Joanna Lannister, ela foi até Porto Real para a coroação do rei. Há rumores de que a Joanna tem entregado a sua virgindade ao Aerys aí.
Nesse livro que tá aqui, O Mundo de Gelo e Fogo, eles dizem que isso são rumores infundados, mas quem diz isso é o Pycelle. E o Pycelle, ele é muito partidário, digamos assim. Ele tá sempre do lado dos Lannister. Então, eu não tenho uma confiança muito grande no que o Pycelle fala. Então, pode ser que, de fato, os dois eram apaixonados e a partir daí já começou um relacionamento mais forte. A Joanna foi para Porto Real em 259, ela foi dama de companhia da Raela e o Aerys, desde essa época, pode tá ficando com ela, né? Outra coisa é que depois, quando o Tywin e a Joanna eles se casaram, é dito, inclusive no vídeo anterior, que o Aerys ele tomou liberdades com a Joanna. A gente não sabe que tipo de liberdades. No livro fala liberdades pouco comuns. Então a gente não sabe o que é isso daí. Pode ser ela pode ter sido violentada, como eu disse, nessa teoria eu não acredito nisso. Como, sei lá, pode ter dado um tapa na bunda ou passado a mão na coxa dela, ou sei lá, uma dedada, não sei. Pode ter acontecido várias coisas. Talvez porque ele quis mostrar pra Joanna que ele ainda tava afim dela, e meio que tipo, e aí, ó, você tá casando agora, mas dá pra dar ainda umas escapadas, como é que é e tal, e que o Tywin não teria gostado, mas o Aerys estava bêbado nessa ocasião. Vale lembrar também que, como eu disse, 259, depois de Aegon, a Joanna foi pra Porto Real, em 266, ela engravidou. Nesse tempo, esse período, esse 259 até 266, ela estava em Porto Real, é bom lembrar isso. Quando ela engravidou, aí ela foi para Casterly Rock, Rochedo do Casterly, para lá ela ter o filho, isso é comum. O que me leva a acreditar nessa teoria também é que o Tywin, ele tinha um amor muito grande pela Cersei e pelo Jaime. Para ele, os dois eram o orgulho da casa Lannister. Eles eram o ápice. A beleza deles destoava dos outros. Eles eram extremamente fortes. A menina depois virou rainha, o cara virou cavaleiro. Então, por mais que o Tywin não gostasse da ideia dele não poder ter filhos, de qualquer forma, eu acho que era um orgulho pra ele, porque o garoto, afinal de contas, era um cavaleiro e estava na guarda real, significava que ele era um dos melhores do reino. Então, esse amor do Tywin, ele não tem como ele existir se o Tywin sequer suspeitasse que a Cersei e o Jaime não fosse filho deles. Então não tem como a Raela ter contado. E ele também não desconfiava de nada. Se ele suspeitasse disso, o tratamento dele com os filhos seria bem diferente. Porque ele nunca ia saber se os filhos eram realmente dele. Ele ia olhar assim e talvez ele enxergasse o Rei Louco. Mas não era o caso, ele acreditava que aqueles eram realmente filhos dele. Outra coisa é que os gêmeos eles não se assemelhavam em nada ao Tywin, tá? Não tinha nenhum tipo de feição que você olhava, putz, nossa, como parecido com o pai. Não tem. Os dois eles pareciam muito com a mãe. A Cersei então era idêntica à mãe praticamente, os olhos da mesma cor, cabelo igual, tudo muito parecido. A Cersei era muito parecida com a mãe. E o Jaime também não parecia com o pai. E vale lembrar também que eu não estou falando só da parte física, eu estou falando também do interior, dos sentimentos, etc. Os dois eles são muito passionais. Por mais que a Cersei ela seja um pouco mais fria e calculista, parece mais uma loucura do que uma frieza de fato. Frio e calculista de fato mesmo é o Tyrion, totalmente racional. Já o Jaime e a Cersei não, eles agem muito por emoção. O que prova isso são os livros. O Jaime matou o rei por causa de emoção, porque ele não podia ir contra o pai dele, enquanto qualquer outro cavaleiro da Guarda Real poderia fazer isso, porque eles não estavam ali para questionar. Já citei isso em outros vídeos, que foi dos melhores espadachins de Westeros. Eles não questionavam. A ordem do rei era a ordem do rei e acabou. Se era meu pai, meu irmão, minha mãe, tanto faz. É a ordem do rei. Eu sou da Guarda Real, tenho que executar. É assim que funciona. E o Jaime ele nunca teve isso. E o Jaime também era burro, né? O Jaime ele não tinha inteligência do pai. Para ele aprender a ler foi um sacrifício. O pai teve que fazer com que ele ficasse muito tempo ali até que ele aprendesse a ler. Diferentemente do Tyrion, que era muito inteligente e aprendia tudo muito rápido. Outra coisa é que, como eu disse, os Lannister, os gêmeos Lannister, eles destoavam em beleza dos outros. Eram muito belos, muito belos. Mas quem costumava ter os filhos belos, e na verdade as pessoas belas, eram os Targaryen. Eles eram conhecidos pela beleza, uma beleza incrível. O Rhaegar, por exemplo,
ele é dito como um dos caras mais belos que já existiu ali nas Crônicas de Gelo e Fogo. E o Jaime e a Cersei estão mais ou menos nesse tipo aí. Então, é uma coisa que não costumava acontecer na Casa Lannister. Pô, Casa Lannister só tem gente bonita, não é assim. Então, eles destoavam até mesmo dentro da família. A gente pode acreditar também que o Aerys suspeitava, ou até mesmo sabia, né, que os gêmeos eram filho deles. Aliás, filho dele, né, dele com a Joanna. Porque quando os garotos nasceram, ele falou que ele escolheu a mulher errada. Então, tipo, putz, eu escolhi a mulher errada. A mulher dele, a Raela, ela tinha tido Rhaegar, mas depois disso ela teve uma sequência de natimortos. Alguns nasciam vivos, mas depois de 6 meses, 3 meses morriam. E daí, de repente, ele vai e fala bem assim, pô, eu escolhi a mulher errada, porque essa daí eu peguei algumas vezes e olha só, embuchei ela de gêmeos, enquanto a minha aqui eu tive um e tô sofrendo pra ver se eu consigo botar mais um dentro dela. Então, ele poderia saber disso. E isso explica também por que ele falou pro Tywin que ele queria conhecer as crianças. Ele falou pro Tywin que quando as crianças tivessem idade para viajar, que levassem elas até Porto Real, que ele queria conhecer as crianças. E no primeiro dia do nome das crianças, o Aerys ele mandou o peso em ouro para as crianças, né, como um presente. E é um presente bem caro. Não é um presente comum, mas ele mandou mesmo assim. Significava que ele tinha uma certa afeição pelas crianças Lannister, o que sinceramente não é muito comum. Outra coisa que pode ser explicado também é que eu já disse aqui em algum vídeo, não me lembro qual, mas eu vou ver os vídeos e daí eu coloco aqui na tela pra vocês. Tá aparecendo inclusive aqui na tela pra vocês esse vídeo, que o Jaime era pra ele se casar com a Catelyn, que o Tywin e o Hoster Tully eles fizeram um acordo de que era pro Jaime se casar com a Catelyn, e assim a família Lannister e a família Tully iriam se unir. Só que daí, bem quando eles iam se casar, o Aerys ele nomeou o Jaime como Lorde Comandante da Guarda Real. Mas não sei, não foi explicado por quê. Muitas pessoas entenderam que era como se fosse uma vingançazinha, como se o Aerys estivesse querendo se vingar do Tywin por qualquer outra coisa. Mas um motivo que pode ser é que ele queria o filho dele perto dele. É provável que ele acreditasse mesmo que o Jaime era filho dele e que ele falou, não, quero meu filho aqui me protegendo, quero meu filho do meu lado. Era normal em uma família você ter vários filhos e dentre esses filhos cada um teria uma função. Por exemplo, nos Starks, o Robb, ele seria provavelmente, né, na verdade ele seria o Lorde da casa Stark. E os outros filhos provavelmente virariam cavaleiros. No caso, o Bran, ele estava sendo treinado para que ele virasse um cavaleiro, para que ele fosse da Guarda Real até, se possível. Então, era comum. Então, era o segundo filho do Aerys, e o primeiro ia assumir a coroa, e o irmão poderia muito bem ser um mestre ou ser um cavaleiro, e o Aerys quis ele como um cavaleiro da Guarda Real. Isso pode explicar por que o Aerys fez isso. Outra coisa é que quando o Tywin ele foi até o Aerys tentando fazer uma aliança entre as casas de novo, porque a casa Lannister e a casa Targaryen estavam muito afastados, o Tywin ele chegou e ofereceu a Cersei para se casar com o Rhaegar. E o Aerys negou, falou, não, meu filho não vai casar com a Cersei, eu não vou permitir isso jamais. Por que ele teria feito isso? Muita gente também acha que ele fez por pirraça, mas pode não ter sido. Talvez ele acreditasse que a Cersei fosse irmã do Rhaegar, e para proteger os dois filhos ele não quis que houvesse uma relação incestuosa. Mas Gustavo, por que ele ia querer evitar uma relação incestuosa? Isso não faz o menor sentido, os Targaryen eram conhecidos por isso. Sim, mas acontece que a relação incestuosa entre o Aerys e a Rhaella era muito ruim, o casamento deles era horrível. É provável que o Aerys não quisesse que os filhos dele tivessem o mesmo destino. Um casamento entre os dois, arranjado, que eles não queriam se casar e eles eram irmãos. Poderia dar muito ruim como deu o casamento deles. Então, para proteger os dois filhos, ele preferiu que eles não se casassem. Outra coisa que pode ser explicado com essa troca, entre aspas, troca de paternidade dos gêmeos, já é uma geração à frente. Pode explicar a loucura do Joffrey, por que ele era tão psicopata do jeito que ele era. Primeiro, já vem com sangue Targaryen, que não é um sangue que tá muito legal por conta de várias relações incestuosas. E daí, de repente, você tem uma relação incestuosa
dentro deles. Então é meio que um meio Targaryen, mais um meio Targaryen vira um outro Targaryen ali. Isso pode explicar por que o Joffrey era louco daquele jeito. E outra coisa, a obsessão do Joffrey pela Sansa me lembra muito a obsessão do Aerys pela Joanna. O Joffrey, quando a Sansa foi se casar, ele chegou pra ela e falou: olha, não pense que porque você tá casada, você vai se livrar de mim. Eu ainda vou querer você, hein? Só não vai ser minha mulher, mas eu posso te usar quando eu quiser. E ele também meio que quis tomar umas liberdades com a Sansa no casamento dela. Então eu acho que isso pode ser justamente para remeter ao Rei Louco e para mostrar que o Joffrey na realidade era neto do Rei Louco e por isso todas essas loucuras dele. Outra coisa é que a Cersei, ela tá meio louca, ela tá completamente louca, tanto na série quanto nos livros. E é algo que meio que só foi aparecendo. E isso acontece muito com os Targaryen. Primeiro, eles são pessoas normais. O Aerys era um rei normal, era uma pessoa normal, um príncipe normal. Ele começou o reinado também normal, tudo normal, de repente ele começou a ficar louco. Até que ficou louco mesmo, loucão. E daí a Cersei foi isso. Ela tocou fogo na Torre da Mão, nos livros, na série isso ainda não aconteceu. E na série ainda tem um fato mais agravante ainda, e que faz um link direto com o Rei Louco, que é porque a Cersei explodiu o Grande Septo de Baelor, que era o plano do Rei Louco quando Porto Real caiu. Porto Real caiu, ele tinha dado a ordem, falei isso num vídeo inclusive, para que explodissem toda Porto Real. A Cersei não explodiu toda Porto Real, mas explodiu o Grande Septo de Baelor. Então ela tá louca também. E mostra que ela tem alguma ligação com o Rei Louco. Então eu acho que isso dá mais forças à teoria de que eles possam ser Targaryen. Uma coisa legal é que eu sou contra a paternidade do Tyrion ser alterada, porque na minha opinião empobrece as Crônicas de Gelo e Fogo. Falei isso no último vídeo. Só que a paternidade trocada do Jaime e da Cersei não empobrece a história. Pelo contrário, enriquece a história, porque o paradoxo ele é fechado e ele não fica aberto. Que paradoxo é esse? O Tywin via o Tyrion como um filho que não era... Ele era a vergonha da casa Lannister, não era o filho que ele queria. E aí ele olhava pro Jaime e pra Cersei e falava: putz, olha só como são os meus filhos, ela é rainha, ele é cavaleiro, ele é da guarda real, ele pode assumir a casa, ele pode me dar netos, ele pode fazer a casa prosperar como eu fiz prosperar. Esses são os filhos que eu sempre quis, eles me dão orgulho. Mas isso que seria legal, os filhos que ele sempre quis e que dão orgulho pra ele, na realidade não são filhos dele. Os filhos são do Rei Louco, foi um dos maiores inimigos dele, e dariam orgulho teoricamente pro Rei Louco também. Então, isso é muito, muito interessante, muito, muito legal. E o único filho dele seria o cara que deveria dar orgulho pra ele despreza, porque pra ele é o único filho, inclusive, que ele questiona a paternidade. Ele aparentemente nunca parou pra pensar: putz, será que a Cersei e o Jaime são meus filhos? Então, isso é muito legal. Isso eleva a história para um outro nível. E eu acho que ficaria mais legal a história se essa teoria se concretizasse. Outra coisa é que em um vídeo eu falei sobre as profecias da Cersei. Tá aparecendo aqui na tela, você pode assistir este vídeo aí. Dentro das teorias, das profecias, aliás, uma das profecias fala que ela vai ser morta pelo Valonqar e que vai haver uma rainha mais jovem e mais bela, vai chegar uma outra rainha mais jovem e mais bela. Mas se a Cersei fosse de fato filha do Aerys, ela seria irmã mais velha da Daenerys, e ela também ao mesmo tempo teria essa rivalidade com essa rainha mais jovem e mais bela que a Cersei. Então, com uma pessoa só, você pode quebrar, né, fazer acontecer as outras duas profecias, porque você tem um Valonqar, que é a Daenerys, que pode detronar ela e matar ela, e ao mesmo tempo ela é a rainha. Então, tipo, uma pessoa é duas coisas e pode fazer o destino da Cersei ser selado ali, o que é bem legal. Mas se você não tá acreditando, você fala: Gustavo, não quero acreditar em você, eu acho que sua teoria é maluca, não faz o menor sentido, nem tenta, não tente me convencer. Mas eu vou tentar porque eu quero. No livro Festim dos Corvos, o último capítulo do Jaime, ele é muito interessante. Bem no final do último capítulo dele tem uma coisa muito interessante.
O Jaime, ele dorme, e daí quando ele dorme, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele tá no Grande Septo de Baelor, em vigília sobre o corpo do pai dele. De repente, ele vê uma mulher se aproximando. Ela tem um véu cinza, um capuz cinza, e ela se aproxima dele. E daí, ele começa a conversar com ela, ele acha que é a Cersei. Ele chama ela de irmã, chama ela de Cersei. E daí, de repente, ela fala: o quê? Não, eu não sou sua irmã. Você não tá me conhecendo mais? E ela tira o capuz, mas o Jaime não consegue reconhecer. Ele sabe que ele conhece aquela pessoa, mas ele não consegue reconhecer. Mas ela é parecida com a Cersei. E daí o Jaime, ele pensa que ele tá sonhando, né? Fala: não, isso aqui é um sonho. E daí a mulher fala pra ele: você acha que isso daqui realmente é um sonho? Conte suas mãos. E daí quando ele vai contar as mãos, ele só tem uma mão. Em todos os sonhos dele, ele tem as duas mãos ainda. Mas nesse, ele só tinha uma mão, que tava inclusive na espada. E daí ela fala bem assim: então, todos nós temos sonhos que não podemos ter. O Tywin, por exemplo, ele sonhava que a filha dele fosse rainha, o filho cavaleiro, e que ninguém zombasse deles, que teria filhos fortes e o caramba. E daí o Jaime fala: como assim? Mas eu sou cavaleiro, minha irmã é rainha e ninguém ri da gente. E daí ela vai embora. E daí acaba o sonho dele, inclusive. Bom, essa mulher é bem provável que seja a mãe dele, a Joanna Lannister, porque ela se assemelha em aparência com a Cersei, o Jaime até confunde. E quem era muito parecida com a mãe era a Cersei. Então a Joanna é bem capaz que tenha aparecido nesse sonho do Jaime. E é legal que ela fala que a gente sempre sonha com o que a gente não pode ter. E daí de repente ela fala que o Tywin sonhava que os filhos dele seriam um cavaleiro e uma rainha, que eles seriam fortes e ninguém ia rir deles. Então isso já corrobora um pouco mais também pra teoria. Porque, teoricamente, o Tywin tem tudo isso. Por que que ele não teria? O filho dele é cavaleiro, a filha também é rainha, não tem como mudar isso. Isso é imutável, não tem como. Até porque você pode falar: mas a filha não é rainha porque foi o usurpador que tomou o trono, então ela não é rainha. Mas o Jaime é cavaleiro. O Jaime é cavaleiro e o próprio Aerys, o rei legítimo, teoricamente, ele nomeou o Jaime cavaleiro e da guarda real. Então, não tem como questionar isso. Então, por quê? O único fato dos filhos do Tywin não serem uma rainha e um cavaleiro é que os dois não são filhos dele. Os dois podem ser filhos do Aerys mesmo. E o único filho de verdade do Tywin, todo mundo zomba dele. Ele não é forte, ele não é uma rainha, tampouco um cavaleiro. Então faz todo sentido ela ter falado isso. Foi meio que um aviso pro Jaime em um sonho. Aí todo mundo sempre me pergunta: mas Gustavo, e a terceira cabeça do dragão? Tá aí, Jaime Lannister. Se ele for filho de Aerys, ele é um Targaryen e pode ser uma cabeça do dragão. Eu só consegui pensar, como eu disse, fui eu que fiz essa teoria, então eu não consegui pensar em grandes pontos negativos, mas vocês podem me ajudar. Eu só consegui pensar em um ponto negativo, que é o mesmo que eu disse no vídeo do Tyrion. Não precisa você ser um Targaryen pra você ser legal. Não precisa todo mundo ser Targaryen, não precisa ser todo mundo da mesma família. Pra quê? O Jon tá bom já. O Jon e a Dany são Targaryen. Tá bom os dois. A gente não precisa ter um monte de Targaryen. Eu acredito nessa teoria, até porque, como eu disse, eu citei vários pontos que eu acho bem plausíveis e um ponto negativo. Então eu acho que essa teoria sim faz mais sentido. E eu espero que vocês concordem comigo, mas se vocês não concordarem comigo, eu peço que vocês deixem sua opinião nos comentários. Não se esqueça de dar aquele gostei no vídeo, por favor. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você não é inscrito. Caso você seja inscrito, não se esqueça também de compartilhar o vídeo, etc. Acompanhar a gente nas nossas redes sociais. E muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu sei que ficou longo pra caramba, mas desculpa, eu quis fazer um vídeo bem detalhado pra vocês. Muito obrigado novamente e até a próxima.